Olá! Hoje estamos aqui para mais um episódio do programa Esteja Pronto para a sua transição de carreira. Eu sou Alessandra de Faria e ajudo pessoas insatisfeitas com o seu trabalho a encontrarem a carreira dos seus sonhos. Eu sou coach de carreira, já tenho mais de 10 anos trabalhando nesse assunto. Já fiz duas transições na minha vida e auxiliei várias outras pessoas nessa decisão e nesse momento tão difícil da vida profissional. E hoje o assunto será como perder o medo e começar do zero a transição de carreira. Tanto medo, tanta coisa que aparece na nossa mente e hoje esse será o assunto. Pense assim, o que é o medo? Do que você tem medo? O medo, ele é essencial para o ser humano. Pense assim, se o ser humano nascesse desprovido do medo, despreocupado, não tenho medo de nada na vida, ele ia atravessar a rua sem olhar, ele ia se jogar de um precipício achando que poderia voar, ele ia fazer muitas loucuras. O medo é um conselheiro maravilhoso. Muitas pessoas colocam o medo como um vilão, na realidade ele não é, ele é essencial à nossa sobrevivência, a sobrevivência do ser humano. Sem o medo, tenho certeza absoluta que não estaríamos aqui hoje e não teria tanto ser humano para contar a história se não fosse o medo. Pense assim, quando a gente vai falar sobre esse tema, o que vem na cabeça? As incertezas, dúvidas, não sei se vai dar certo, eu não sei o que as pessoas vão falar de mim. Na maioria das vezes, isso é o mais terrível, a gente ficar imaginando o que as pessoas vão falar da gente, se a gente vai pensar em trocar de carreira. Eu, depois de ter passado por isso, olho para trás e falo, graças a Deus que eu fiz isso no momento correto. Se fosse hoje, eu teria feito muito antes. Meu único arrependimento é de não ter feito antes e de não ter começado a agir. Depois que eu tive essa tranquilidade de ter feito a decisão certa, eu deixei de ter tanta preocupação com o que as outras pessoas vão pensar. Mas no início era isso que vinha na minha cabeça, né? Qual que é a sensação? Eu vou falar para as pessoas que eu quero deixar o meu trabalho. No meu caso, a primeira vez que eu fiz uma transição de carreira, eu era... Na realidade, a primeira não, essa é a segunda, porque uma anterior... Olha, acabei de lembrar aqui que eu fiz transição de carreira já 3 vezes, sendo que a primeira não foi de forma tão consciente. Nessa segunda transição de carreira, quando eu levantei a possibilidade, eu estava já há 13 anos trabalhando numa multinacional, na área financeira, já era responsável por uma regional, tinha vários funcionários. E o meu maior medo foi o que as pessoas vão pensar. O que eles vão achar? Eu tô abandonando toda a minha trajetória aqui, tudo que eu aprendi, mas o que martelava mesmo é o que as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão falar de mim. E em todas as idades, em todos os níveis de experiência profissional, a gente vai enfrentar esses questionamentos. Eu tô numa empresa, quero trocar de empresa. Eu tô fazendo uma atividade no setor, quero mudar e ir para outro setor, quero ser promovida, quero virar coordenador, quero virar líder, quero virar gerente. A gente está sempre à frente de alguns momentos que nos levam para tomar uma decisão. Imagine assim, o que quer dizer decisão? Decisão é o quê? Cindir com algo. A partir do momento que você decide, você está escolhendo uma coisa, está cindindo com outra coisa. Estou deixando para trás, eu não quero aquela outra coisa. E aí não tem como não
Depois eu vou falar algumas técnicas, o que que vocês podem fazer para tentar reduzir essa ansiedade e esse medo. Pense assim, se você tá aí, já é bem sucedido, tá numa carreira, é normal que você sinta medo, né? Não é só por causa dos familiares, dos amigos, aí você pensa na estabilidade, no retorno financeiro. Imagine eu, já era regional, ia ter que dar um passo para trás e trabalhar em uma unidade só, mudando de área, indo para o RH. Então tem a parte financeira também, tem a parte do ego. Olha, eu tinha tantas pessoas abaixo de mim numa regional e agora eu vou ter 4, 6 pessoas. Isso batia muito na minha cabeça. Nossa, eu vou andar para trás. Várias vezes eu escutei isso. Nossa, Alessandra, mas você vai mudar de área, você vai ter que andar para trás. E na realidade, o andar para trás era encontrar a minha felicidade. O andar para trás é aquele, sabe, dar um passo para trás para você depois dar 2, 3 para frente. E às vezes esses 2, 3 nem acontece na velocidade que a gente está esperando. Só que a sensação de dar um passo para trás, de trabalhar com as coisas que você gosta, de estudar coisas novas, ela é tão boa que esse medo, logo depois que você começa a agir, ele vai ficando para trás. Então, quando esse medo vai tomando conta e a gente fica meio sem saber o que fazer e agora, qual a preocupação? O primeiro ponto que você tem que ter a tranquilidade. Isso acontece com todo mundo, não é só com você. E o principal, você tem que agir com medo mesmo. Por quê? Porque é só agindo com medo que você vai conseguir sair do lugar e vai começar a fazer a máquina girar. O medo, ele faz a gente sair da zona de conforto, né? Não é ele. Quando a gente tá com medo, é porque a gente tá saindo da nossa zona de conforto. Ah, eu tô aqui no trabalho já. 5, 10 anos, no meu caso, eu estava há 13 anos no financeiro. Eu vou mudar de carreira nesse momento? Como assim? Vou pro RH fazer uma coisa totalmente diferente? Ai, mas é o que eu pensava. Ai, aqui no financeiro tá tão bom. Aqui no financeiro meu salário é bom. Aqui no financeiro já conheço todas as pessoas, já conheço todos os processos. Nossa, eu vou lá e eu não conheço nenhum processo. Na minha época tinha uns procedimentos, né? Todas as regras que a área tinha que seguir. E aí eu pensava assim, nossa, eu vou ter que ir pro RH e não sei regra nenhuma, como que eu vou responder para as pessoas? Então, a zona de conforto de estar no financeiro, ela era maravilhosa. Só que a gente só consegue perceber que aquilo ali tá quentinho, gostoso, mas não tá confortável quando a dor de estar ali começa a ser muito grande, muito grande. E eu estava assim, eu não aguentava. Não tinha vontade de ir trabalhar. Quando eu chegava, parece que o tempo não passava. E a dor ali foi tão grande, eu comecei a descobrir o outro lado de trabalhar numa outra área, que aí eu fui obrigada, eu mesmo me obriguei a movimentar. E aí não esqueço uma frase que ela fala assim: você só vai mudar quando a dor de estar no mesmo lugar for tão grande que ela supere a dor da mudança, do medo da mudança. Então, se você está aí com uma dor muito grande, não aguenta mais, não tem felicidade no teu trabalho, apesar do dinheiro que está entrando, esse é o momento para você iniciar uma transição de carreira. E eu sou a pessoa que auxilia quem está insatisfeito com a carreira atual a encontrar a carreira dos seus sonhos, exatamente como eu encontrei na minha vida. Não é o fim do mundo esse momento que você está passando. Apesar do medo, vamos agir, que eu tenho certeza absoluta que lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, ó, realmente, eu só saí do lugar, eu só comecei a fazer alguma coisa porque a minha dor estava tão grande, eu não suportava mais. E aí, deu certo. Por quê?
Até quando você for errando, testando qual a carreira, se é isso mesmo ou não, o erro faz parte do crescimento, o erro faz parte da mudança. Dificilmente a gente faz alguma coisa no mundo. Eu sempre falo isso. O que eu posso errar que depois eu não tenho a possibilidade de consertar? São poucas coisas na vida. Por exemplo, se você mata uma pessoa, coisas extremas, não dá para você voltar atrás. Mesmo tem uma outra frase que fala assim: quem não tem como, né, voltar atrás em uma palavra dita, só que você pode conversar com a pessoa que você disse a palavra que você se arrependeu e pedir desculpas. Então, assim, a maioria das coisas quando a gente faz tem como voltar atrás. Então, não se preocupe tanto com esse medo do novo e se não der certo, porque é comum no momento de mudança, de transição de carreira, uma coisa tão importante, porque vai impactar muitas vezes você, seus familiares, você tá com esse medo aí que tá te paralisando. Então, é perfeitamente aceitável e normal esse medo. Não fique se achando aí uma bolacha fora do pacote e que isso só acontece com você. Não, isso é mais comum do que você imagina. E pense assim, quais são as vantagens, né? O que vai acontecer se eu for começar do zero uma nova carreira? Imagine assim, do zero ninguém começa. Por quê? Porque você tem todo o seu conhecimento nas outras áreas, as suas experiências de vida. Então, do zero não tem esse medo, porque ninguém começa. Sabe quem começa do zero? Quem tá nascendo, o bebezinho lá que tá nascendo, ele começa do zero. A gente não começa do zero não, porque a gente tem tudo que a gente aprendeu com os nossos pais, familiares, na infância, depois dos trabalhos anteriores, tudo isso é que vai formar todas as nossas habilidades, conhecimentos e atitudes para a função que a gente quer atuar no futuro. Então vamos enumerar aqui algumas vantagens e algumas situações para começar essa carreira aí do zero. Primeiro ponto, não será tão ruim quanto você imagina. Tenho certeza absoluta, porque a partir do momento que você descobre qual a carreira que você quer trabalhar para o resto da sua vida, aquilo ali vai te dando tanta energia, por mais que você trabalhe muito e tenha que fazer uma transição com duas carreiras ao mesmo tempo, a atual e a futura, até testar e dar certo, você ter certeza que é isso que você quer fazer. É tanta energia, é tão bom que depois você vai olhar para trás e vai falar assim, não foi tão ruim como que eu pensava que fosse. Outra coisa, o ego. O ego a gente deixa de lado porque lá na frente ele pode ser curado. Vou dar o meu exemplo, eu estava numa posição regional e tinha que dar um passo atrás, ia trabalhar só numa unidade. Deixa o ego de lado, porque lá na frente você vai ver que a conta fecha, que isso vai ter valido a pena. Então não se preocupe com o ego, não se preocupe com o que você está perdendo. Você tem que ter clareza, mas não deixe o teu ego te dominar e você não mudar só por causa disso, porque lá na frente volta. Se você está tão insatisfeito no teu trabalho, isso aí vai chegar um momento que vai refletir na sua saúde física. E aí esse vai ser aquele momento da dor que vai fazer com que você faça a mudança de tanta dor que é se você ficar no mesmo lugar, se você ficar na situação atual. Ninguém tá prestando tanta atenção em você. Vou dar um exemplo no Instagram, né? Digamos que você tenha lá 1.000, 2.000 seguidores, 10.000, o que for. A gente tem a sensação que tudo que a gente está postando, todo mundo tá olhando. E na realidade não é assim. É uma porcentagem tão pequena, tão pequena. E outro ponto, na vida real é a mesma coisa. A gente acha que todo mundo está vendo tudo na nossa vida.
Não estão. Claro, os familiares, quem está mais próximo está vendo, mas o mundo inteiro não está olhando para você. Coloca assim na sua cabeça, você não é tão grande assim para o mundo inteiro estar olhando para você. Se coloca no teu lugar, do tamanho que você é, não imagine, nossa, eu sou tão grande nesse mundo, porque não é. Mais um ponto. Ninguém... os outros também estão com medo. Se você está com medo, todas as outras pessoas que estão pensando em mudar de carreira também estão com medo. Ninguém faz uma mudança tão grande, tão importante na vida, se não tiver com medo. Então, todo mundo que faz uma mudança desse tamanho está com tanto medo como você. Você não é o único, tá? Pense assim, não há melhor maneira para crescer, você vai mudar de carreira. E aí você vai listar lá tudo que você precisa desenvolver, as habilidades que você precisa desenvolver, o conhecimento que você precisa ter. Então é um momento de muito crescimento. A gente se transforma não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Conforme a gente vai obtendo os novos conhecimentos, a gente vai conhecendo outras pessoas, observando e encontrando outros caminhos. Então a gente cresce não só profissionalmente, a gente cresce como ser humano também. E você pode descobrir alguma coisa que realmente ama fazer. Tem muitas pessoas que eu ouço assim, mas eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu gosto de fazer, acho que no fundo eu não gosto de fazer nada. Sempre tem. E não é tão complexo assim de descobrir as coisas que você pode fazer, ser remunerado por isso e amar. Claro, em nenhum trabalho, nenhuma profissão, você vai fazer 100% das coisas que você gosta 100% do tempo. Não, qualquer trabalho é trabalho e vai ter coisas que você não gosta, mas é possível você encontrar a carreira dos seus sonhos. Imagine como seria bom você trabalhando com uma coisa que gosta, como eu faço. Hoje em dia sou muito feliz na minha carreira. E por isso que eu tô aqui, né? Para te ajudar a encontrar a carreira dos seus sonhos. Pense mais um ponto. Cada objetivo atingido, cada objetivo pequeno que você vai atingindo, é sinal de que você está mais próximo de realizar teu sonho. Olha o meu exemplo. Quando eu fui mudar, eu precisei ter uma especialização na área de recursos humanos, visto que eu não tinha histórico profissional nenhum na área. Como eu não tinha conhecimento na prática, eu tive que ir atrás do conhecimento teórico primeiro para abrir as portas para eu conseguir assumir uma posição no RH. E cada objetivo que eu atingia, eu pensava assim, nossa, tô mais perto, daqui a pouco eu consigo finalizar e as portas se abrem para eu mudar de área. Então, a cada passo que você deu, a cada pequeno objetivo, imagine assim, você já sabe a carreira que você quer atuar, já sabe todos os gaps para chegar até lá. Você vai fazer um plano de ação e aí a cada ação que você vai atingindo, você vai sentindo que está mais próximo da realização desse sonho. É maravilhoso porque isso vai te energizando para você fazer mais e mais e mais entregas. Depois, quando você faz aquilo que gosta, você faz uma qualidade muito maior. Isso é inevitável. Não tem como você fazer alguma atividade no teu trabalho com uma qualidade muito grande se você faz uma atividade que você não gosta. Não tem como, por mais que você esforce, por mais que você se dedique, é muito diferente. Quando você faz alguma atividade que você ama, você faz muito bem feito e a qualidade é muito maior e, consequentemente, o que você recebe por isso também é muito maior. Um ponto que você vai aprender, que falhar
falhar faz parte do percurso. Os erros fazem parte do percurso. E aí depois você vai olhar para trás e vai falar, nossa, ainda bem que eu errei lá atrás. Esses dias eu tava conversando com meu marido, que ele abriu um comércio, e aí eu peguei e falei, nossa, como foi bom lá no início a gente ter errado, porque agora a gente já sabe como faz. Agora o impacto financeiro é muito maior, agora a gente já sabe como faz, não vai ter aqueles erros lá do começo, quando o impacto financeiro foi bem pequeno. Então os erros fazem parte e eles são benéficos. Os erros, eles não são ruins. A gente vai errar no momento que tem que errar para aprender e se elevar e elevar o nosso trabalho para um patamar acima. E ao ponto que você sai da zona de conforto e aí começa a se expandir, outras oportunidades também vão aparecer. Outras pessoas que você vai ter se conectado vão te trazer novas oportunidades. Você vai conhecer outras empresas, outras pessoas, outras formas de fazer, de conseguir o dinheiro e de ter o teu negócio ou de executar a sua atividade, se você for funcionário de alguma empresa. Então a sua mente vai expandir e isso vai reverberar em tudo na sua carreira profissional. Com o tempo você vai se tornar mais resiliente. Se você está naquela zona de conforto, na mesma carreira, aquele lugar quentinho, pense assim. Quando você tá lá na merda, a merda é tão quentinha, tá tão confortável, né? Você com aquele medo, mas lá tá confortável, tá gostoso, tá quentinho. Você não é testado e a tua resiliência não precisa ser tão alta assim. Afinal de contas, você já conhece todas as pessoas, você já conhece todas as atividades, todo o fluxo. A sua resiliência vai ser testada mesmo a partir do momento que você está começando a fazer coisas novas. Que você vai errar, você vai ter que voltar atrás, você vai ter que consertar aquilo que você fez errado. E aí, dia após dia, você vai se tornando uma pessoa muito mais resiliente. Só que você vai tomar consciência disso só lá na frente, quando você olhar para trás e falar, nossa, no passado eu me martirizava por esse tipo de coisa, no passado eu tinha medo, olha que coisa pequenininha. Eu lembro, como se fosse hoje, no início da pandemia, quando eu comecei a utilizar o Instagram, porque antes eu não usava, eu fui gravar vídeo pro Story. E eu lembro que eu gravava 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Eu gravava, assistia, não tava bom, deletava. Gravava, assistia, não tava bom, deletava. Por causa daquela preocupação do que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E aí, com o passar do tempo, que eu comecei a fazer, gravei uma vez, já postava, eu nem assistia mais. Hoje em dia, a mesma coisa, gravo, já posto. Não fico assistindo para ver se tudo que eu falei tá certinho, não tenho mais esse medo do que as pessoas vão falar. Só que lá no início, a minha resiliência era baixa quando as pessoas me criticavam. E aí, conforme o tempo vai passando, hoje em dia, a pessoa pode me criticar, eu vou avaliar, olha, isso aqui realmente faz sentido, é alguma coisa que eu preciso, que eu posso melhorar, que meu trabalho vai ficar bacana, eu vou e avalio se é isso mesmo. Olha, não, isso aqui a pessoa tá, né, só querendo falar mal, detonar meu trabalho, vai entrar por aqui, sair por aqui, ou às vezes, né, eu vou ver e vou desver, porque isso não vai fazer nenhum sentido para mim. A gente vai testando a resiliência com todas as coisas. Esse é um dos exemplos. Conforme você vai falando com as pessoas sobre a sua mudança de carreira, pedindo ajuda, olha, você está nessa área, você pode me ajudar? O que você acha que é prioritário para quem está nessa carreira que você está e que eu quero no futuro também estar? As portas vão se abrindo. Existem muitas pessoas que têm inveja, que não querem ajudar, isso é certo, só que a quantidade de pessoas
que existem, que vão abrir portas e vão te ajudar, é muito maior, muito maior. E isso pode mudar a sua vida. Pode mudar não, eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua vida da mesma forma que mudou a minha vida. Essa semana eu estava conversando com uma coach e eu apresentei uma pessoa que trabalhava numa empresa que era a empresa dos sonhos dela trabalhar. E aí conversei com as duas, conectei, né? Ajudei a conexão, marcar um horário para uma contar para outra como é trabalhar na empresa, se é aquilo mesmo que ela sonhava, é realidade, porque às vezes a gente imagina, nossa, melhor empresa para se trabalhar, chega lá dentro, não é bem assim. Então, quando você começar a falar com uma pessoa, com outra, sobre o assunto da sua mudança de carreira, isso também vai te abrir portas. Você vai ver, vai ser uma depois da outra. Não com a velocidade que a gente gostaria que fosse, só que a gente vai fazendo conexões com as empresas, com os lugares e com as pessoas também. E que vai facilitando a nossa vida lá na frente. Lá na frente isso vai fazer diferença. Só que aí você pode estar aí, né? Se falando, isso não é pra mim. Eu tô muito velha pra fazer uma transição de carreira, né? E pense assim, hoje eu estou com 46 anos, imagine, com 46 anos eu posso ter, se eu já tive 3 carreiras, depois eu conto um pouco mais dessa primeira carreira aí. Imagine quantas eu posso ter, digamos que eu possa ter a mesma coisa, mais 3 carreiras. Você tá com medo, se achando velho demais para mudar de carreira? Pelo tempo, perspectiva de vida que a gente tem pela frente, você pode ter ainda mais 3 carreiras. E assim, o meu medo é de se arriscar, né? Tenho a possibilidade de perder a minha carreira que eu tenho hoje, que me dá estabilidade financeira. Não estou falando para você abandonar de um dia para o outro a sua carreira. Estou falando de fazer um plano consistente que vai te auxiliar nessa transição para que você trabalhe com aquilo que você sonha, que você tem prazer, para você ser feliz trabalhando. Imagine, a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Pense, ser infeliz no trabalho, Deus me livre. Então assim, não tenha esse medo de arriscar, o medo de você ser velho demais para trocar de carreira, ou o medo da indecisão. Mas e se eu trocar e depois descobrir que não é isso que eu quero? Você troca de novo. Se você fizer uma transição de carreira comigo, tendo certeza absoluta daquilo que você quer fazer lá na frente, dificilmente você vai errar e vai ter que mudar de carreira novamente. Talvez você deve só adequar a um negócio que renda mais, mas mudar de carreira só se a gente não fizer esse trabalho inicial, que é o mais importante. O início da descoberta e a definição de qual é a carreira do seu sonho é o mais importante de todos. Por quê? Depois a gente vai construir o passo a passo para você alcançar essa carreira, mas esse início, ele é o mais importante e não precisa ter medo de arriscar e de achar que vai encontrar uma carreira e aí depois ver que não é nada daquilo. Dificilmente isso vai acontecer. Pense assim, um dos motivos para você ser resistente à mudança é o medo do fracasso, do que as pessoas vão pensar. E você tem que ter medo mesmo, porque é o medo que vai fazer você ser cauteloso durante essa mudança. Mas é com esse medo aí que você vai encontrar qual é a carreira ideal e vai fazer o planejamento para alcançar essa carreira. Não tem como você tirar o medo de lado
é vai com medo mesmo. Tô com medo, vou com medo mesmo. Então, não estamos falando de você chegar na empresa, não vou pedir demissão logo, porque agora eu quero trabalhar, descobrir a carreira do meu sonho, vou pedir demissão logo, porque eu quero trabalhar na carreira do meu sonho. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você está prestes a se jogar do precipício. Por quê? O primeiro motivo das pessoas se arrependerem quando começa uma transição de carreira é o motivo financeiro. O dinheiro acaba, o sonho não se realiza e ainda não está entrando nada financeiramente quando você está na carreira nova. Pense assim, qual o sonho que vai ficar de pé com a falta de dinheiro para pagar as contas, os boletos chegando todo mês? Não tem como. Por isso que você não pode largar uma carreira para depois começar a outra. É fazer ao mesmo tempo. Se você tem uma reserva financeira tão boa que te permite ficar um ano sem trabalhar, acredito que você é uma pessoa, uma em talvez 1 milhão de pessoas que tem uma reserva financeira para ficar um ano sem necessidade alguma de outro tipo de rendimento. Se for maravilha, a sua transição de carreira vai ser muito mais fácil do que a maioria das pessoas. Mas não deixe o teu trabalho atual do dia para a noite, porque isso pode ser o motivo principal de você desistir da transição de carreira no futuro. Na hora que o dinheiro faltar, você vai pensar assim, nossa, vou arrumar emprego de novo naquela área que eu atuava, porque é muito mais fácil arrumar. Então não faça essa bobagem de colocar tudo a perder. É necessário esse passo a passo, porque senão lá na frente você vai se auto-sabotar a hora que você não tiver mais dinheiro para pagar a sua continha que está vencendo naquele mês. Colocar comida na geladeira, o risco da sua família, escola dos filhos. Imagina assim, não tem como a gente pensar em trabalho, ter uma mente tranquila para fazer uma transição de carreira se o dinheiro está faltando. Não tem jeito não. E pense assim, qual que é o jeito certo, né, de fazer a transição de carreira? Se deixar o emprego e começar outra é o jeito errado. Tem jeito certo sim, viu? Pense assim, primeiro é você aceitar esses seus medos aí. Você tem medo, todo mundo tem medo. Primeira coisa, aceite teu medo e vamos com medo mesmo, tá? Segundo, escreva sobre os seus medos. Quando você tem consciência dos medos que tem, começa a colocar no papel, aquilo fica mais palpável e ele deixa de preocupar a sua cabeça quando você coloca ele no papel. Quando a gente fica com uma preocupação na cabeça, ela fica ali, ó, e não deixa a gente pensar em outras coisas. Se você tá com medo, sim, eu tô com medo financeiro, tô com medo do que as pessoas vão falar, eu tô com medo de não dar certo, eu tô com um monte de medo. Pega esses medos, escreva no caderno. Um dia, espere passar 2, 3, escreva de novo, até que esses medos vão literalmente sair da tua cabeça e ficar no papel e eles não vão ficar te incomodando todos os dias. A escrita é uma ferramenta maravilhosa. Ressalte suas vitórias. Durante o processo de transição, comemore com as suas pequenas vitórias. Nossa, eu tinha colocado no meu plano de ação que eu tinha que fazer benchmarking com uma outra pessoa dessa empresa ou dessa área. Comemore com as coisas que você está alcançando, porque isso vai te dar energia para continuar aí nessa caminhada. E um comportamento, quando você ressalta, a tendência é que você repita ele no futuro. Então, se você tinha uma atividade para executar, você executou, comemorou, a tendência é que a próxima atividade você execute também, porque o seu cérebro já vai pensar, olha, eu vou executar para poder comemorar e ter o bônus dessa atividade depois. Então, é muito bom. Ressalte todas as suas vitórias, todas as pequenas vitórias que vão fazer você
alcançar o teu sonho. Converse sobre os seus medos. Não fique só com eles aí dentro de você, porque a nossa cabeça é uma fábrica para criar monstrinhos. Converse com algum familiar ou com algum amigo. Fale, olha, eu gostaria de mudar de carreira, mas minha família vai me criticar. Olha, meu irmão, aquela tia, nossa, quando aquela amiga minha souber que eu vou mudar de carreira, ela vai me criticar demais o negócio. Não sei se eu vou aguentar as pessoas vindo falar comigo. Nossa, mas por que você vai fazer isso? Nossa, você não tem medo. Nossa. E aí, você conversando com outras pessoas, colocando para fora, você vai se preparar para quando isso acontecer na realidade, você já vai estar firme. Pense assim, se você falando do seu medo com outra pessoa, o medo vai ficando menor. Cada vez que você coloca para fora, o medo vai ficando menor. E principalmente se você falar para uma pessoa positiva que está torcendo para que as coisas deem certo na sua transição de carreira. Muitas pessoas podem te criticar com o intuito de ajudar. Por exemplo, eu vou contar pro meu parceiro, marido, esposa, namorado, só que eles querem o melhor pra gente. E eles vão falar assim, nossa, mas você tem certeza? Mas será que isso vai dar certo? A gente tem que estar tão preparado para quando a gente ouvir, a gente conseguir dar uma resposta com toda a certeza absoluta de que aquilo ali vai dar certo e que aquilo ali é o seu sonho. E a gente pede com amorosidade para a pessoa nos auxiliar. Duvido que se você falar para a pessoa dos medos o que pretende fazer e pedir para ela te auxiliar, que qualquer amigo, parente vai falar que não. Duvido. Se a pessoa te ama de verdade, ela vai te apoiar e vai te defender, mais ainda vai te defender quando ouvir alguém falar mal de você. Mais uma passagem na minha vida. Eu lembro muito bem quando eu comecei a fazer postagem no Instagram, umas falsas amizades aí ficavam falando, né? Nossa, o jeito que ela fala, mas não sei o que, mas não sei o que. E uma pessoa muito próxima a mim, que eu amo, veio me falar, olha, suas amizades estão falando isso de você, que não tá gostando. E aí, o que ela falou no final, olha, eu tenho certeza que é inveja, que elas queriam ter a coragem que você tá tendo de colocar a sua cara para bater, de fazer aquilo que você decidiu, que gosta, que ama. Então, converse com as pessoas, fale dos seus medos. O jeito errado é você guardar os medos. Se você aceita, faz o exercício de colocar no papel, faz o exercício de conversar com outra pessoa, ressalta as suas vitórias, você vai se fortalecendo, se tornando cada vez mais resiliente para fazer toda essa transição de uma forma muito mais calma. O episódio de hoje era sobre medo. Desejo que você vire a página sobre esse assunto, saia daqui com a tranquilidade que todo mundo tem medo. E a diferença é o que você vai fazer apesar desse medo. Porque a gente vai com medo mesmo, que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. E lá na frente a gente vai estar aqui, rindo desses medos, dos medos pequenos que a gente tinha no passado. Igual hoje eu olho, nossa, eu fico rindo do medo que eu tinha de postar alguma coisa no Instagram. E vejo que, nossa, é quando a gente tá errando, é que a gente se conecta mais com as outras pessoas, porque eles olham pra gente e pensam assim, nossa, é ser humano, como eu sou, e eles acabam gostando, acabam nos apoiando, e essa roda de energia positiva
vai rodando cada vez mais veloz e isso vai trazendo coisas boas para o nosso coração, mais energia para a gente realizar no dia a dia. Então, desejo do fundo do meu coração que você saia desse episódio com a palavra medo guardadinha aí dentro de você, porque a partir de agora você vai fazer tudo com medo, né? Vai com medo mesmo. Eu sou a Alessandra de Faria, especialista em ajudar pessoas insatisfeitas no trabalho atual a encontrarem a carreira dos seus sonhos. Aproveitem, me siga no Instagram, dê um like, se inscreva no canal e aguarde os próximos episódios. Até mais!